Olá, Instagram! Estamos aqui para mais uma conversa, mais um chá da tarde, chá comigo. E eu quero falar sobre um insight que eu tive hoje a partir de um vídeo que eu assisti, sobre aquela frase do assunto do tudo passa, isso também vai passar. E quantas vezes a gente está mergulhada na dor e esse é o único conselho que a gente escuta: calma, vai passar e a dor não passa. E o que será que a gente faz com relação a isso? O que a gente pode fazer para que, de fato, aquele problema, aquela circunstância, aquela situação difícil que a gente está experimentando, aquela emoção difícil que a gente está experimentando, de fato, passe. Então sejam bem-vindos. Nosso tema de hoje é o Tudo Passa, Será e Como, e quero conversar com vocês sobre esse assunto. Então, se tem perguntas, vocês sabem que vocês podem enviar aqui, e comentários também, e já sabe como é que funciona. Usa o aviãozinho, convida as amigas aí que vocês sempre precisam dizer para elas que as coisas vão passar, que as coisas vão melhorar, e a pessoa simplesmente tem dificuldade de compreender isso que você está falando. Enfim, essa é uma frase comum, né? Eu vivo escutando esse conselho, vivo assistindo as pessoas dizendo isso. Tem um lugar que eu frequento que na plaquinha do espelho do banheiro tem lá exatamente essa frase: tudo passa e ponto de interrogação. Então isso é muito recorrente, no senso comum a gente costuma usar essa expressão, mas de modo geral as pessoas não se perguntam como passam, como que isso passa. Né? E no fundo só tem uma maneira de que as coisas passem, que é exatamente vivendo o que nós precisamos viver. Então eu escutei algo sobre esse assunto hoje e me veio a seguinte analogia. Imaginem que vocês comeram algo que fez mal para vocês. Vamos imaginar uma intoxicação alimentar, por exemplo, tá? Imagine que vocês comeram, sei lá, um queijo específico que te faz mal. E aí você fica com aquele mal-estar, com aquele desconforto físico, pode ficar com dor de cabeça, algumas pessoas podem ter um inchaço abdominal, e você até sabe que é aquele queijo, porque toda vez que você come aquele queijo, você sente isso. E dependendo, né, do dia, dependendo da sua vulnerabilidade, dependendo da quantidade de queijo que você comeu, o tamanho da intoxicação vai ser maior ou menor, e vai depender de uma intervenção também maior ou menor com relação a esses sintomas que você possa ter, né? Então talvez você vai precisar tomar um analgésico, talvez você vá precisar de tomar soro, né? Que é uma das coisas que são recomendadas durante uma intoxicação alimentar é exatamente repouso e hidratação. Pode ser que você precise até ir para um hospital, talvez você vai precisar de uma intervenção médica, né, uma observação por um tempo maior. Vai depender do quão vulnerável você estava no momento que aquilo aconteceu, vai depender da quantidade da intoxicação, enfim. Não vai ter outra saída a não ser esperar que aquele processo digestivo aconteça para que aquela intoxicação passe. Então, o máximo que vai acontecer durante esse processo vai ser hidratação, repouso, analgésico. Né? Sabe aquele mal-estar? Você tá ali com o intestino atrapalhado e não adianta você tomar remédio para conter, porque aquilo vai continuar inchado, vai continuar doendo, vai continuar incomodando, enquanto não passar por todo o processo, por todo o tubo intestinal e sair, você tá refém daquele desconforto, você tá refém daquela dor. Agora pensa comigo com relação às emoções, por exemplo, tá? As emoções, elas também causam uma resposta fisiológica no corpo e causam também sensações físicas, sintomas físicos, exatamente como acontece numa intoxicação alimentar, por exemplo, né? Então, se você está experimentando uma situação que te provoca muita raiva, ou que te provoca muito medo, ou que te provoca muita tristeza, o que as pessoas esquecem de comentar e de pensar a respeito é que vai passar, sim, desde que você viva aquilo, desde que você suporte aquele processo, desde que você tenha consciência de qual é o queijinho que você está comendo,
Porque a pessoa que não para prestar atenção nisso, numa intoxicação alimentar, por exemplo, e vai lá e come o queijo de novo, melhor, comeu hoje, passou mal, fez tudo que tinha que fazer, melhorou, tá bom. Aí semana que vem ela vai comer aquele mesmo queijinho, do mesmo jeito, guardou do mesmo jeito, não higienizou do mesmo jeito e come o queijinho do mesmo jeito. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma intoxicação ou mais, ou cada vez pior, ou cada vez mais intenso, com respostas cada vez mais desagradáveis. Simplesmente por quê? Porque não teve consciência. Olha, é isso que está me causando mal, meu corpo não responde bem a isso. Entende? E tem coisas que a gente só descobre mesmo com relação à alimentação do nosso corpo quando a gente começa a investigar, quando começa a prestar atenção. Tem uma coisa, porque eu comi a vida inteira, que eu nunca achei que me fazia mal, é um pão de queijo, olha, mineira, tradicional mineira, e com problema com relação a isso. Quando eu parei e voltei a comer, que eu fui me dar conta de que me deixa com sensação de ressaca no outro dia. Mas isso é consciência. Então, quando eu como, eu já sei o que vai vir depois. E geralmente vem mesmo, tá? Então, o corpo, ele responde aos alimentos de determinadas maneiras e emocionalmente também respondemos de determinadas maneiras específicas. E precisamos entender qual é a resposta. Eu estou intoxicada com que emoção? E qual é o antídoto? Qual é o remédio que eu preciso tomar para eu suportar essa intoxicação até que ela passe? E mais, qual é o queijinho que provoca essa intoxicação emocional? Porque enquanto você não consome, enquanto não gasta essa raiva que precisa sair, ela continua te provocando esses mesmos sintomas. Então ela passa assim, desde que você viva. E o que a maioria das pessoas faz? O que nós tendemos a fazer? Correr, fingir que não é com a gente, arrumar outro problema para distrair, brigar com alguém, ocupar com o problema dos outros, beber, comprar mais uma blusinha, que mais? Conta pra mim, o que a gente faz pra esquecer? Comer mais um pedacinho de pudim, comprar outra coisinha, arrumar outro probleminha. Nós vamos criando um monte de circunstâncias que fazem com que a gente fuja daquilo que realmente está desconfortável, daquela situação, daquele queijinho que realmente está me incomodando. E aí eu não vivo aquilo a fundo. E aí isso não passa, porque não foi vivido. E volta na semana que vem, e volta daqui a 15 dias, porque você esquece qual é o queijinho que você está comendo que está fazendo você passar mal. E você vai lá e come de novo, e aí fica com raiva de novo. Só que você acha que está com raiva porque o outro tá te dando queijinho, tá comprando queijinho, tá botando na geladeira. Só que não, é você que tá pegando ele e colocando na boca. E aí a gente se intoxica emocionalmente. Então, quando as emoções, exatamente como acontece no processo lá da intoxicação alimentar, uma emoção tóxica, uma emoção que me incomoda, que me provoca mal-estar, batimento cardíaco acelerado, sudorese, insônia, pesadelo, dor de cabeça, choro constante, irritabilidade, uma emoção que vai me causar esses sintomas, ela também vai precisar ser sentida nesses exatos sintomas e vai precisar de repouso para que ela passe. E aí sim tudo passa. E aí sim você experimentou e com consciência você prestou atenção o que foi que provocou aquilo, qual é o relacionamento, ou qual é o negócio, ou qual é a pessoa, ou qual é a circunstância que você se colocou. E atenção, a circunstância que você se colocou, porque nós não somos vítimas, não. Vamos sair desse lugar de achar que é o mundo inteiro que coloca a gente em situação de conflito. Então, quando nós prestamos atenção nisso e vamos entendendo, eu fui lá e me coloquei de novo naquele conflito, eu fui ali e permiti que determinada pessoa falasse assim comigo de novo, eu permiti que fulano de tal me enganasse novamente. Então, é como se eu estivesse o tempo todo comendo o mesmo alimento que me faz mal e você não vai ter uma reação diferente enquanto você estiver comendo a mesma coisa. Então, aquela emoção, ela não passa.
E aí, sim, os transtornos de ansiedade generalizada, depressão, pânico, o que era só um problema inicialmente, começa a crescer e começa realmente a virar um transtorno, ou pode começar a virar, de fato, um diagnóstico, de fato, uma doença, ou física ou mental, porque aquilo não foi vivido até o fim, não foi fisgado para a consciência, para que eu entendesse onde é que eu estou me metendo e como é que eu vou sair disso. Então, da mesma forma que eu preciso tomar cuidado, nós só estamos vivos porque os nossos ancestrais não comeram ervas daninhas na floresta, não comeram alimentos envenenados. Então, da mesma forma que a gente precisa prestar atenção no que nós comemos, se aquilo é saudável ou se não é, se aquilo é tóxico ou se não é, para que o nosso corpo fique bem, da mesma forma eu também preciso prestar atenção nas relações em que eu me envolvo, nos negócios em que eu me envolvo, se aquilo é tóxico ou não, se aquilo me faz bem ou não. E na medida em que eu presto atenção nisso, eu consigo sim também fazer esse processo de detox emocional. E aí as coisas passam. E aí eu consigo me renovar dentro de uma experiência. Então, se eu estiver falando, se o nosso assunto fosse trauma, e olha que a gente já falou bastante disso aqui em outros momentos, a gente está falando exatamente desse resto não vivido, quando a gente está falando de experiências traumáticas. Então, antigamente descrevíamos o trauma a partir do evento. O trauma é um estupro, é um sequestro, é um acidente de carro, é o fato é que descrevia o que era o trauma, é um abuso sexual, enfim, tá? Mas hoje a gente já sabe que trauma é aquilo que eu não pude fazer no momento em que aquela circunstância aconteceu. Então, isso que não pode ser vivido, aquele desejo de se defender, ou aquele desespero para fugir e era talvez uma situação inescapável, é que isso que fica, isso que não é vivido, é que constitui depois um trauma. E isso volta e te visita todo dia, até que você consiga concluir, até que você consiga simbolicamente ou concretamente concluir aquilo que não foi até o fim. Então, é como se a intoxicação não passasse, se você não para observar o que foi que provocou e não tenha paciência de ter o carinho com você mesma, de repousar e de se hidratar e de aguardar um pouquinho. Então, o desconforto de uma emoção, que é físico, então, lembra o seguinte, né? Imagina aqui, o pescoço está conectando aqui cabeça e corpo. As emoções, elas se passam no corpo, literalmente. Então, aqui tem um conector, tá? De cérebro, de mente, que parece que está aqui dentro da cabeça, com o corpo. Então, por isso que a gente tem as doenças psicossomáticas, por isso que fica nervoso, dói o estômago, por isso que tá ansioso, o coração acelera, a gente treme, numa reação emocional, num impacto emocional forte, o corpo responde instantaneamente, é rápido, porque tem uma descarga fisiológica, exatamente como uma intoxicação. E essa descarga é alta e precisa de um tempo para o corpo limpar aquela sujeira, tirar aquilo ali, tá? E isso vai exigir repouso, atenção, hidratação, cuidado, gentileza. Mas a gente fica com raiva de estar com raiva, a gente fica triste de estar com medo, não quer mais viver, porque não suporta aquele desconforto. Só que o tempo inteiro no corpo tem conforto e tem desconforto. Então, o que eu preciso aprender é a colocar a minha atenção naquilo que está confortável. E aonde estiver a sua atenção, vai a sua energia. Onde for a sua energia, aquilo cresce. Então, se eu tô com raiva e eu continuo com raiva e eu só penso na raiva, eu vou ficar com mais raiva. É como se eu tivesse comido queijinho que me provocou mal-estar, e aí eu tô com mal-estar e eu como mais um queijinho, porque eu tô com mal-estar. Mas foi o queijinho que provocou o mal-estar. Só que eu gosto do queijinho, eu sinto um gostinho bom na boca quando eu como queijinho. Então, para esquecer do mal-estar, eu vou lá e como mais um pedacinho do queijinho.
É o que vai acontecer? Quando é que o mal-estar vai passar? Nunca. Porque eu não estou prestando atenção no que é que está provocando isso. Vou trazer para uma relação, por exemplo, amorosa, tá? Lembra que tudo tem dois lados. Eu tenho certeza agora que se tiver alguém aqui que está com uma dor no ombro terrível, que está com torcicolo, mesmo estando com essa dor, eu tenho certeza que tem algum pedacinho do seu corpo que está confortável. Sempre tem dois lados, tá? Eu posso estar com dor aqui, mas eu tô com o melhor tênis do mundo, meu pé tá super quentinho e macio dentro desse sapato. Eu posso estar com uma dor, sei lá, tá com uma dor de ouvido aqui, mas não necessariamente a minha unha do dedão do pé tá inflamada, porque eu tô com uma dor aqui. Então, quando eu começo a desenvolver essa habilidade na relação que eu tenho com o meu corpo, eu também começo a poder expandir essa mesma habilidade na relação que eu tenho com a vida e com as situações que se apresentam para mim. E onde eu criar o hábito de colocar a minha atenção, isso cresce. Se a minha atenção é sempre na inflamação, a inflamação cresce, porque é ali que vai a minha energia. Agora, se eu consigo lembrar e desfrutar lá do meu dedinho do pé, que tá quentinho, macinho, bem acolhido, bem protegido aqui dentro desse tênis, eu tô levando o meu cérebro para outro tipo de pensamento. Todo pensamento gera um tipo de emoção. Toda emoção vai gerar um comportamento. E esse comportamento vai gerar um resultado. Ponto. Simples assim. Esse ciclo não para. Pensamento, emoção. Todo pensamento gera uma emoção que gera um comportamento que vai te dar um resultado. Feedback. E você vai ter outro tipo de pensamento. Então você começa a pensar na dor de ouvido, aí você começa a ficar assim, porque tá com dor de ouvido, aí você começa a ficar com a musculatura desse ombro aqui dolorida, porque tá muito tensionada, e daqui a pouco você tá com a dor de ouvido, com torcicolo, e ainda tá começando a escoliose. Porque é ali que você tá colocando a sua atenção, para ali vai a sua energia, então aquela dor ali cresce. No ponto de vista emocional, idem. Eu tenho certeza que vocês podem estar com um problema que for no relacionamento, por exemplo. Vamos supor que vocês estão num relacionamento abusivo. E aí foi tratada hoje de manhã com ignorância, como se fosse um Zé Ninguém, e você tá chateada com isso, tá triste com isso, ok? Eu tenho certeza que mesmo que isso tenha acontecido no seu café da manhã, tem alguma coisa para você agradecer também na sua vida. Dá um zoom out, olha mais amplo. Se você coloca o foco da sua atenção nessa sensação de sou um lixo, ninguém me valoriza, não me enxerga, você está alimentando isso em você através do seu próprio pensamento. Você está comendo mais um queijinho, porque o gostinho do queijinho é bom? Não, é porque a gente está inconscientemente, está em coma, levando a vida em coma, em automático, um monte de zumbi caminhando pela rua, sem prestar atenção no que eu mesma retroalimento aqui dentro da minha cabeça. Qual é a emoção que eu crio? Então, se apesar disso eu saio de casa grata, outra coisa, posso estar agradecida porque eu tinha um café para tomar. Ou porque tô podendo ir para casa, tenho uma roupa para vestir. Ou porque simplesmente amanheceu e eu abri os olhos. E aí eu alimento em mim a gratidão ao invés da raiva daquela mesma circunstância, ao invés de reviver aquela circunstância, eu alimento em mim a gratidão, que é a melhor coisa que vocês podem fazer pelo planeta inteiro, porque é a única vibração que ela chega a qualquer canto. Você muda o seu estado interno. Aí você facilita para que o processo passe, para que isso passe. Caso contrário, você só aumenta ou nega. E se eu aumento, eu tô só me intoxicando mais um pouquinho do mesmo. E se eu nego, eu tô só guardando para amanhã eu experimentar de novo. Porque enquanto não é vivido, não passa. Então tudo passa desde que você permita. Tudo passa desde que você vivencie. Ok, estou com medo. Como é o medo em mim? Estou com medo do quê? Que medo é esse? Enquanto isso não drenar, enquanto você não estiver muito consciente dele e não for capaz de confrontar, ele não passa. Fabi tá colocando aqui, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Exatamente. Eu me enveneno e espero que o outro morra. E ele não vai. Não vai. Não é esse caminho.
Então a decisão é interna de como eu quero me sentir. E às vezes nós não temos, às vezes nós não temos suficiente habilidade para conduzir as emoções da forma como nós gostaríamos, ok? Ainda assim exige que eu tenha paciência comigo, para que eu aprenda. Por quê? Porque pior do que não ter habilidade suficiente para conduzir as minhas emoções até que elas se vão, é nem saber que não tem essa habilidade. Aí eu entro na curva de aprendizado com vocês. Eu posso ter uma situação que eu sequer sei, eu ignoro a minha ignorância. Então, eu não sei que eu preciso aprender de algo, ok? Eu nem sequer passa na minha cabeça que eu posso aprender a conduzir minhas emoções, por exemplo. Desse passo, eu preciso evoluir para um lugar onde eu sei que eu não sei. Eu sei que eu preciso aprender, ok? Eu sei que a força com que a raiva domina o meu corpo é maior do que eu gostaria e eu preciso aprender a lidar com isso. Ótimo, você já avançou dessa ignorância sobre você mesma, você sabe que você tem uma habilidade para desenvolver. Aí você entra no processo do aprender, que ele é doloroso, que vai exigir de você tempo, leitura, dedicação, prática, que todo mundo quer correr disso. Mas isso é a única coisa que vai te tirar desse lugar onde você não sabe, para um lugar onde você já aprendeu alguma coisa, mas ainda não está automatizado. Então é um aprendizado que você ainda precisa pensar. Então, ok, eu já sei controlar minhas emoções, eu aprendi um pouco sobre respiração, eu aprendi que o exercício físico, ele muda a minha capacidade de percepção e eu vou lá e eu aplico, mas eu preciso pensar ainda sobre isso, porque senão eu esqueço, porque não é habitual. E se eu não estiver muito atenta, eu já começo a remoer meus pensamentos com relação àquela briga do café da manhã e aí eu volto naquilo. Ok, mas você já sabe que você está no processo. Se você não desiste, você persiste, continua, o que vai acontecer? Isso vai para o aprendizado inconsciente, você começa a automatizar isso. Então você não tem que pensar mais para poder agradecer algo na sua vida, você simplesmente agradece, porque já virou um hábito. E aquilo já começa a te provocar um bem-estar, sem que você tenha que pensar tanto, sem que você tenha que cuidar tanto de fazer isso com tanto esforço. O esforço ele vem no momento em que a gente passa desse ponto onde eu nem sabia que eu precisava aprender algo para o ponto onde eu começo a aprender. Depois a gente automatiza. E aí começa outro processo, porque aí eu descubro que tem mais coisa que eu preciso aprender. Porque na hora que vocês estiverem já não precisar aprender mais nada, já está na hora de fechar os olhinhos. E aí já acabou o prazo. Entendem? Então, dúvidas? Isso era o que eu queria compartilhar aqui hoje com vocês. Essa analogia aí entre uma intoxicação alimentar e essa intoxicação emocional e o quão cuidadosos que nós precisamos ser, tanto no processo de suportar o tempo da desintoxicação, hidratar o corpo, fazer o repouso adequado, buscar ajuda adequada, quanto no processo de conhecer o que é que me intoxica. Qual é o alimento que me intoxica? Qual é a relação que me intoxica? Ou qual é o hábito que eu tô tendo que tá me provocando, me fazendo mal? Então, esses dois processos vão sim te ajudar a fazer com que tudo passe. Mas há que levantar e caminhar dentro disso e fazer boas escolhas. Caso contrário, não vem um pó dourado do céu arrancar de você o desconforto que você sente. É uma decisão, tá? Viver leve é uma decisão, viver livre é uma decisão, amar é uma decisão. A gente precisa decidir como é a vida que a gente quer levar. Ser próspero é uma decisão, ser abundante é uma decisão. Então, se eu estou há muito tempo em circunstâncias, em situações onde o tempo todo eu me sinto insegura, incapaz, inadequada e incompetente, eu corro um sério risco de que aquilo
já tenha se tornado um hábito para mim. E aí eu nem me dou conta do quanto eu alimento aqui. Eu preciso me dar conta da decisão que eu tomei. Às vezes a gente tomou a decisão de viver com raiva e não sabe nem quando foi. Porque talvez a raiva em algum momento da sua vida ela foi importante, ela te protegeu de algo que você precisava. E ok, só que se você não prestar atenção, que tomar a decisão de seguir com isso, tá te comendo por dentro, destruindo seu fígado e acabando com a sua alegria de viver, você não consegue tomar a decisão que vai te levar a um outro lugar mais leve. E aí não passa. E aí não passa, porque em algum momento você decidiu que tinha que viver com medo, que viver com medo era mais seguro. Ou que viver com raiva era mais garantido, que ninguém merece confiança. Então aí, quando viver com raiva é dentro de você já uma crença, você fica com raiva até daquela florzinha lá que abriu pequena. Você podia estar admirando a beleza da flor, mas você fica com raiva porque você queria que tivesse aberto 3 e abriu só uma florzinha na sua roseira. Mas não tem a ver com a florzinha, tem a ver com a decisão que você tomou de que viver com raiva era mais seguro, mais garantido. Nós, né? Tô falando você, mas é nós. Então, aprender a fazer esse movimento, deixar que as coisas passem, deixar que a morte venha para que a vida chegue. É isso aí. Então, mulheres, desejo a vocês uma quarta-feira leve, livre, desintoxicada, tá? Um beijo grande para vocês. Quem quiser comentar um pouco mais sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários ou mandar no direct, tá? Hoje à noite tem encontro da mentoria do Mulheres de Atitude. Então, espero vocês, tem minhas MDAs aqui. E hoje às 20 horas, toda quarta às 20 horas, a gente tem encontro ao vivo da mentoria. E quem quiser, presta atenção que vai ter turma nova em janeiro, tá? Então tá aberto as inscrições, hoje é dia 16, depois de amanhã começa o grupo do desafio da autoestima, 14 dias na prática. E quem entrar para esse grupo do desafio tem o valor do desafio em desconto no lançamento da próxima turma da mentoria, tá? Então quem quiser aproveitar para fechar o ano com chave de ouro, se respeitando mais, se amando mais, clica no link que tá lá na bio, pode entrar para o grupo do desafio. Em janeiro vocês recebem de volta esse valor em desconto para fazer parte do time da mentoria, tá bom? Um beijo grande, boa quarta-feira para vocês.